Se você tivesse que escrever a sua biografia hoje, quais momentos não poderiam faltar? As suas conquistas, os desafios, as provações superadas, as pessoas que marcaram a sua vida. Agora pense na Igreja de Cristo. Quais eventos marcaram o início dessa história? Porque assim como a nossa vida é feita de momentos decisivos, a Igreja também tem marcos que definem a sua identidade até hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Online. Nós vamos continuar nos nossos estudos do livro de Atos com o auxílio da nossa revista, da editora Convicção. O título da revista é O Cristianismo Pioneiro, o livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os eventos do início da Igreja de Cristo, né? Eventos que marcaram, de fato, a identidade da Igreja. Marcaram a Igreja mostrando o poder da oração, né? Os milagres que foram ali marcantes, decisivos também ali no início da igreja, a pregação dos apóstolos e tantos outros eventos que foram fundamentais e importantes para esse início da igreja. Então, queria te convidar já de início a se inscrever no nosso canal, a acompanhar essa série, esse conteúdo que nós estamos estudando e também a compartilhar com aqueles que você sabe que precisam aprender um pouco mais a palavra de Deus, que tem interesse também em estudar o livro de Atos. Eu queria desafiar você a isso. Se inscreva no canal e acompanhe, compartilhe essas lições com quem você conhece. Então vamos lá, sem mais delongas. Vamos começar. A nossa lição hoje é a lição 3. Ela está fundamentada nesses textos bíblicos de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao 13, capítulo 3, do verso 1 ao 10, capítulo 5, do verso 1 ao 16, capítulo 9, de 32 a 43. O texto áureo está em Atos, capítulo 3, verso 6, que diz: Então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o título da lição é esse, Fatos Marcantes do Início da Igreja de Cristo, os eventos. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre os eventos. Os nossos objetivos gerais: compreender o significado dos eventos que marcaram o início da Igreja de Cristo, compreender que o Espírito Santo enche os crentes de poder para o exercício da missão e compreender que Deus vê tudo o que fazemos em secreto, quer seja boas coisas ou não. E, mais especificamente, nossos objetivos são descrever os eventos que foram importantes para a formação e expansão da Igreja de Cristo, ter coragem e ousadia para testemunhar de Cristo, vivenciar a prática da fé e a crença no poder sobrenatural de Deus que atuou e continua atuando na história, orar agradecendo a Deus os eventos que a sua igreja tem realizado e que tem contribuído para a expansão do Evangelho. Meus irmãos, quando nós descrevemos uma biografia, nós registramos fatos que aconteceram ao longo da vida de uma pessoa, antecedentes, decisões, vitórias, fracassos, sentimentos e as consequências daquilo que foi acontecendo. E foi assim que os eventos da primeira etapa de expansão do Evangelho foram descritos, foram registrados por Lucas, evidenciando a presença e a atuação do Espírito Santo. E aí nós vamos conversar um pouco sobre cada um desses eventos. Eu vou propor o seguinte, nós vamos fazer aqui uma análise de um evento, do primeiro evento ali da igreja, que foi justamente o Pentecostes, e depois nós vamos passar de forma mais geral nos outros eventos, comentando, e desafiar você também a fazer análise de cada um desses eventos. Então, o primeiro evento que nós vamos falar aqui é o Pentecostes, onde nós tivemos ali a manifestação do Espírito Santo. O local em Jerusalém, na festa de Pentecostes. O texto bíblico que nós temos é Atos capítulo 2, do verso 1 ao 13. Personagens principais deste evento: os discípulos, Pedro e a multidão reunida. O que aconteceu? O texto vai mostrar que teve um som como um vento impetuoso, línguas como de fogo sobre os discípulos, todos cheios do Espírito Santo, falaram em outros idiomas, línguas humanas, e uma multidão impactada, resultando em louvor a Deus em várias línguas. Nós sabemos o que aconteceu. Jesus ele deixa uma missão para o seu povo, uma missão para os seus discípulos. Ele diz, toda autoridade me foi dada. Portanto, ide, anunciem, pregue o Evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu tenho guardado a vocês, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus fala que, quando descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, Nós já falamos sobre isso aqui em Atos capítulo 1, verso 8. Então essa foi a missão
que o Senhor tinha deixado ao seu povo. Em outro momento ele diz, ó, permaneçam em Jerusalém até que venha sobre vocês o Consolador, venha sobre vocês o Espírito Santo. E aqui, de fato, é o cumprimento disso que o Senhor falou e também da promessa de Joel, de que Deus derramaria do seu Espírito sobre o seu povo. Os discípulos aqui foram capacitados a falar, a anunciar o Evangelho naquele momento ali da festa de Pentecostes. Muitas pessoas de vários lugares do mundo, né, de várias culturas diferentes, de vários idiomas distintos ali estavam reunidos para a festa de Pentecostes. Vários judeus de várias regiões diferentes. E cada um escutou a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Né? E isso foi o que aconteceu. E esse evento impactou uma multidão. Gerou espanto, gerou também ali uma certa brincadeira do povo, né? Perguntando se os discípulos estavam bêbados. E, posteriormente, Pedro vem e prega, esclarecendo o que de fato estava acontecendo ali, anunciando Jesus a todos aqueles que estavam ali reunidos em Jerusalém. O propósito do evento, o cumprimento da profecia de Joel, a capacitação para a missão, evangelização mundial. Esse foi o propósito deste evento, né, de descer sobre os discípulos o Espírito Santo. O resultado, Pedro prega com ousadia, cerca de 3.000 pessoas convertidas e batizadas, e ali nós temos o início da igreja cristã. Nós podemos destacar ali o ponto alto desse evento como o Espírito Santo, que passa a habitar permanentemente em todo crente. O impacto que a gente consegue identificar na igreja, né? Marca o nascimento da igreja com poder e ousadia na pregação. Né? E aí é o cumprimento de Atos capítulo 1, verso 8. Se eu estivesse lá, ficaria maravilhado com a presença de Deus e me renderia com temor e louvor. E o aprendizado que nós podemos tirar aqui, eu tiro desse evento. Deus cumpre promessas, capacita os seus e usa seus servos para alcançar o mundo. Esse roteiro para análise de cada evento vai estar disponível no nosso material que está aqui na descrição do vídeo. Eu queria incentivar e queria desafiar cada um a baixar o nosso material, né, e a fazer o seu estudo, aprofundar os seus estudos, fazer as atividades e fazer análise de cada um desses eventos, né, para você tirar ali o que te marcou, o que te chamou mais atenção, o que você faria se estivesse naquela situação, né, para que de fato nós possamos tirar o melhor proveito desse tempo aqui juntos, dessas aulas online, tá certo? E como eu falei antes, nós vamos continuar falando de forma mais geral cada um desses eventos, para que os irmãos possam também fazer a sua análise sem tantos spoilers, né, da minha parte. Então vamos lá, nós já falamos aqui sobre o Pentecoste, o dom de línguas, né, o cenário de Jerusalém durante a festa de Pentecostes, com uma multidão peregrina de várias nações, nós já falamos sobre isso. O acontecimento principal foi o cumprimento da profecia de Joel, o derramamento do Espírito Santo. Nós tivemos ali o som de vento impetuoso, línguas como fogo, os discípulos começaram a falar em outras línguas, exaltando as grandezas de Deus. O significado aqui, isso foi um símbolo da universalidade do Evangelho. Deus cumpre suas promessas, mesmo que alguns as julguem tardias. O Espírito Santo capacita os crentes para o testemunho eficaz. O próximo evento que nós vemos ali no livro de Atos, está em Atos capítulo 3, o verso 1 ao 10, é a cura de um deficiente físico. O cenário é ali na porta formosa do templo, em Jerusalém, onde um homem coxo de nascença pedia esmola diariamente. O que aconteceu? Pedro e João, né, estavam ali passando e eles curaram esse mendigo em nome de Jesus Cristo Nazareno. O homem que nunca havia andado entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Isso foi um impacto ali naquele dia. O significado: os atos miraculosos do Senhor são feitos para que todos vejam e reconheçam quem Ele é e o que pode fazer. Ninguém pode calar a boca de alguém que Deus quer usar para testemunhar de sua salvação. Pedro e João, quando curam aquele paralítico, aquela pessoa que estava ali na porta do templo, eles dizem: Jesus Cristo te curou. Jesus Cristo te curou. Não tenho nem prata nem ouro, não tenho nem prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Né? Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Essa foi a palavra dos apóstolos, essa foi a palavra dos discípulos para aquele homem, mostrando que quem de fato curou foi Jesus. Todo o poder vem dele. O próximo evento nós vamos ver aí em Atos capítulo 5, do verso 1 ao 16, e foi o pecado de Ananias e Safira. O cenário: a igreja vivendo momentos de liberalidade e compartilhamento. Né? Atos, um pouquinho antes, Atos 2:42 diz que eles estavam juntos, eles se dedicavam à comunhão, ao partir do pão, às orações, à doutrina dos apóstolos, que os irmãos
compartilhavam tudo que tinham uns com os outros, né? Que ninguém considerava seu aquilo que lhe pertencia, mas compartilhava ali na comunidade. Então a igreja vivia esse momento de compartilhamento, de liberalidade. Ananias e Safira vendem uma propriedade, retêm parte do preço e mentem ao Espírito, dizendo que entregaram tudo. Eles são denunciados por Pedro e morrem instantaneamente. Os irmãos lembram dessa história, conhecem essa história muito bem. O significado: com Deus não há encoberto que não possa ser revelado. Deus vê tudo o que fazemos em secreto, quer sejam boas coisas ou não. Deus tem poder de revelar o que está oculto e trazer à tona todos os nossos pecados. Deus conhece todas as coisas, ele sonda o nosso coração. Ele sabe tudo aquilo que nós fazemos, todas as coisas boas e também todas as coisas ruins. Nada passa despercebido pelo Senhor, nada passa despercebido. E aqui nós vemos um exemplo de um casal que queria aparentar ser piedoso, aparentar ser liberal, aparentar ser alguém que estava contribuindo com a igreja, contribuindo com o evangelho, mas na verdade não confiava tanto assim no Senhor, não confiava tanto assim em Deus, e aí retiveram uma parte e por isso foram castigados. O próximo evento nós vamos ver aí em Atos capítulo 9, verso 32 ao 35, e nós temos a cura de Enéas. O cenário eram as comunidades de Lídia e Sarona. O que aconteceu? Pedro, pela instrumentalidade do Espírito Santo, curou Enéas, um homem paralítico que jazia numa cama há 8 anos. O significado: Deus tem poder de curar todas as nossas enfermidades. A cura corroborou a mensagem de Jesus, levando à conversão de muitos habitantes de Lida e Sarona. Este milagre demonstra que o poder de Deus continua operando através dos apóstolos após a ascensão de Jesus. O próximo evento nós temos aí em Atos capítulo 9, do verso 36 ao 43, e a ressurreição de Dorcas. O cenário é em Jope, uma discípula chamada Dorcas, conhecida por suas boas obras e esmolas que fazia, havia adoecido e morrido. E aí o acontecimento: Pedro é chamado com urgência. Ao chegar, encontra o corpo de Tabita preparado e rodeado de viúvas que choravam. Após pedir que todos saíssem, ele se ajoelha, ora e diz: Tabita, levanta-te. Ela abre os olhos, vê Pedro e se senta. Pedro a apresenta viva aos santos e viúvas. Deus tem poder de trazer à vida o que está morto em nós. Este evento se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, demonstrando como os milagres serviam para confirmar a mensagem do Evangelho. Por fim, meus irmãos, algumas aplicações importantes para a nossa vida. Os eventos do início da igreja comprovam a poderosa atuação do Espírito Santo na marcha da igreja. O próprio Deus capacita seus servos para o serviço para o qual ele os chama. A manifestação do poder de Deus não é para exaltação pessoal, mas para a conversão de vidas e para que as pessoas vejam a autoridade de Jesus. Reconheçamos que Deus continua sendo o mesmo Deus, com o mesmo poder de curar, libertar e restaurar. Assim como Pedro e João não tinham prata nem ouro, mas tinham algo muito mais valioso para oferecer, nós também podemos compartilhar o poder transformador de Jesus. Devemos buscar a mesma ousadia dos apóstolos para testemunhar de Cristo, confiando que o Espírito Santo nos capacitará. Amém? O mesmo Deus que atuou em cada um desses eventos, em cada uma dessas atividades ali no primeiro século, na igreja primitiva, continua atuando em nossas vidas, continua atuando em nossas igrejas, continua atuando também nas atividades, no nosso dia a dia, nos eventos que a igreja se propõe a fazer, né? Então que de fato nós possamos dobrar os nossos joelhos, buscar a orientação do Senhor, orar e pedir que Ele nos capacite, que nós tenhamos a consciência de que tudo que nós fazemos enquanto igreja, enquanto povo de Deus, enquanto discípulos de Jesus, é para promover um ambiente onde Deus fala com o seu povo e o seu povo fala com o seu Deus. É para promover um ambiente onde o povo de Deus é usado pelo Espírito para compartilhar do evangelho que transforma vidas. Nós temos a palavra, nós temos a mensagem que de fato pode transformar a realidade da nossa nação, né? Muitas vezes nós ficamos esperando da economia, do mercado, dos governantes, né, que mudem a realidade, que mudem a nossa cidade, mas quem tem de fato poder para transformar é o Evangelho de Jesus. E essa mensagem é nossa. Então que nós tenhamos consciência de que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, todas as atividades, os eventos, nós precisamos entender que esse é o foco, esse é o princípio, alcançar a cidade com o Evangelho de Jesus, né? A igreja não foi chamada para promover entretenimento,
Quando nós olhamos para esses eventos que aconteceram no início da igreja, não foram eventos para entreter. Como diria Spurgeon, não era um entretenimento para bodes, né? Mas Deus usando pessoas, líderes, para pastorear ovelhas, para alcançar ovelhas do Senhor. Então nós precisamos ter essa consciência. Não é errado fazer eventos, não é errado nós organizarmos as nossas programações, mas nós não podemos perder o foco daquilo que de fato importa. O que de fato importa é glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor e alcançar pessoas para que elas sejam transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas igrejas, a sua igreja, se você pertence a outra comunidade. Que Deus abençoe a PIB São Luís e que nós de fato sejamos uma igreja para a cidade. Queria mais uma vez reforçar para você se inscrever no canal, compartilhar essa série de estudos com seus amigos, com a sua família, compartilhar nos grupos. Que você possa também fazer as atividades, ler o material complementar que tem aqui na descrição do vídeo e continue acompanhando essa série, tá certo? Que Deus nos abençoe e até a próxima lição.